Paredes, sou professora de matemática e hoje, aqui, na aula do 7º ano, vamos recordar a equação do primeiro grau. Ora, na verdade, vocês já usam a equação, só que não na estrutura formal e não com este nome. Bom, de qualquer jeito, a gente está ao vivo pela TV Nova, tá? E vocês podem assistir junto com a televisão, porque a televisão é bem mais fácil, é maior, né, a tela. Vocês podem acompanhar com o seu tablet, aquele que a prefeitura te entregou. Você, aluno da Rede Municipal do Recife. Por que é importante o tablet? Se eu já estou assistindo na televisão, professora. Ora, é importante o tablet porque vocês vão ter a oportunidade de participar da aula. E é super legal participar. Por quê? Porque a aula, gente, não é só o professor ir ali falar. O bom da aula mesmo é essa integração. Aluno, professor, conhecimento. Olha que legal. Então, não esqueçam de baixar o QR Code, né? Que vocês já devem ter, mas vocês podem... De que o QR Code, professora? Ó, o QR Code que os meninos vão colocar aqui, certo? Do Educa Recife, tá? Esse aplicativo é que vai permitir você falar com o chat. E aqui hoje, né? Ajudando na minha aula, uma professora brilhante, minha colega de matemática, a professora Marta. Olá, queridinhos e queridinhas do 7º ano, tudo tranquilo? Espero que sim. Estou aguardando vocês aqui no chat, viu? Vamos participar. Tchau, tchau, até mais. Boa aula, professora. Pois é, nós temos que agradecer também a equipe de Libras. Por quê? Porque permite uma maior abrangência da aula. Vê que legal, né? Mais pessoas participando. Eu não sei, estou aprendendo alguns sinais, mas é assim mesmo. Eu, como aluna, eu vou no meu ritmo. O que eu disse a vocês, cada um tem seu ritmo. Ora, não se esqueçam de se inscrever no YouTube. Por quê? No YouTube tem todas as aulas do EMAD, desde sua criação até agora. Vocês podem assistir a aula que vocês quiserem, pelo assunto, pelo professor, não importa. Está lá. Tem outros professores de matemática falando também sobre a equação do primeiro grau. Ah, é diferente? Cada um dá o seu enfoque, né? E para você, qual o melhor? Não sei. Vocês teriam que assistir às aulas e dizer, esse daqui eu aprendi mais, esse aqui não é muito a minha praia. Por quê? Porque cada pessoa aprende de um jeito, gente. Né? Então, se você assiste o mesmo assunto de outros professores e o meu, o que é que vai acontecer? Você vai ter maneiras diferentes de olhar o mesmo assunto e isso, pessoal, vocês não sabem como facilita a aprendizagem de vocês. Bom, mas de qualquer maneira, vamos começar pensando aqui numa gangorra, no equilíbrio. Porque a gente já viu a questão da igualdade, né? Tá ali escrito equilíbrio, o sinalzinho são 2 tracinhos iguais, um em cima do outro. Para quê? Porque a igualdade tem tudo a ver com a equação. Uma igualdade é uma equação, pode ser uma equação numérica ou não. Perceba que na gangorra o menino tem que fazer força para subir e a menina agora faz força e ela que sobe. Quando ficaria equilibrado? Se os dois tivessem o mesmo peso e ninguém fizesse força de um lado para o outro. Vocês estão percebendo aqui, que eu também trouxe, a balança de 2 pratos. Essa era uma balança muito comum antigamente, hoje você tem a digital, mas ainda existe balança de 2 pratos na feira e em outros lugares. Por que eu trouxe a balança de dois pratos? Veja na figurinha estática, sem ser na que está se movimentando, que ela está em equilíbrio. Então, este equilíbrio é fundamental na equação. Se você entender que a equação precisa de equilíbrio, você já está lá na frente no conhecimento da equação, se apropriando, né? Daquele conhecimento fica seu e ninguém tira.
Bom, e aqui? Opa, professora Marta, e agora? Eita, que mistério é esse, hein? Pois é, né, professora? Veja que De mistério. um lado 6 caixinhas, do outro uma caixinha. Exatamente. Está em equilíbrio. E aí? Aí você pergunta, como é que pode, professora? Gente, o que é que tem dentro das caixinhas? Você sabe? Então, de repente, o que tem dentro da caixinha, que só tem uma, é tão pesado quanto o que tem dentro das caixinhas, que tem 6 caixinhas, do lado que tem 6 caixinhas. Tem que ser. Por quê? Porque está em equilíbrio. Então, o peso de um lado tem que ser igual ao peso do outro, tá? A balança tem a ver com peso, né? Bom, e este? Prestem atenção. É uma pedra, 3 pedras e uma pena. E aí? O que é isso? A pena está subindo o lado das pedras. Como é que pode? Bom, agora a gente pode conversar um pouco sobre isso, né, professora Marta? Mas que mistério. Pois é. Pode trazer para a gente, porque a gente vai discutir um pouquinho sobre isso aqui. Gente, a gente está num mundo empestado de fake news, né? E as fake news, às vezes, elas são criadas porque você observa uma coisa, acredita que é aquilo e, na verdade, não é. Aqui, o que é que aparentava ser, professora Marta? 3 pedras. 3 pedras. Mas se uma pena levantou essas 3 pedras, isso significa que o que a gente achou que era, não é. Provavelmente, pode ser o quê? Isopor? Isso. Né? Pode ser uma coisa bem leve. Gente, isso é muito importante. É importante até, é mais importante para a vida do que para a própria matemática, tá? Porque quando a gente está falando de equação, a gente está falando de equilíbrio. Mas aqui, a gente está falando de coisas que podem lhe enganar apenas porque você não sabe de tudo que está acontecendo. Então, quando você se deparar com uma informação bombástica, pare. Use o sinalzinho, né? Use o sinal vermelho, para, atenção, vai lá, pesquisa, procura saber se aquilo ali é verdade mesmo, se a fonte é crível, quer dizer, se você pode acreditar naquela fonte. Procura mais informação antes de propagar, ou seja, antes de postar, enviar. Por quê? Porque o mundo é muito chato com fake news, além de ser crime. Mas isso eu vou deixar um pouquinho para a professora Marta falar. Um pouquinho sobre essa questão de fake news. Sobre aparenta ser isso, mas na verdade não era, como está aqui. Quando uma coisa é apresentada a você, você tem que verificar a fundo, investigar com bastante cuidado, para não fazer o que a gente chama de julgamento de superfície, porque nem tudo é o que aparenta. Então é importante que a gente seja fiel nas coisas e observe a veracidade daquela informação ou daquele fato, para não propagar notícia falsa, que é crime, não pode. Tem que estar sempre trabalhando com a verdade, né, professora? Com certeza. E é muito melhor, gente. Mas vamos prosseguir aqui fazendo a recapitulação. Primeiro, nosso recorte. Lembrando que matemática não são caixinhas separadas, está tudo interligado. Os meninos vão dar um zoom para eu mostrar o recorte que eu fiz no mundo da matemática sobre equação. Então, tem a ver com igualdade, eu vou mexer com multiplicação, adição, contagem, subtração, expressões algébricas, que a gente trabalhou agora há pouco tempo, né? Potência, função. Gente. Eu posso dizer a vocês que quando vocês forem trabalhar com função, vocês estão trabalhando com uma equação de 2 incógnitas, então os valores são variados, né? Então, mas vamos focar aqui em equação, uma coisa de cada vez. Opa! O que é isso? Já trouxe para vocês.
a igualdade, né? 10 é igual a 6 mais 4, mas 10 também pode ser escrito como a igualdade de 4 mais 6. Essa mudança de posição na soma, na multiplicação também, é o que a gente chama de comutatividade. Por causa disso, eu posso pegar o 6 mais 4 e dizer que ele é igual a 4 mais 6. Alguém discorda, professora Marta? De jeito nenhum. Pois é. E aqui, o que foi que eu fiz? Traz para mim. Aqui, gente, a única coisa que eu fiz, ó só, pessoal, traz aqui. No lugar do 6, eu coloquei o x. Faz de conta que eu não sei se que é 6. É só para vocês perceberem a incógnita. Por quê? No lugar do 6, eu botei o x. E serve a comutatividade, mesmo que eu não estiver com os números. Se eu estiver trabalhando com um valor desconhecido, continua sendo a comutatividade. Você trabalha a comutatividade na soma e na multiplicação. Na diferença não, né, gente? 6 menos 3 vai dar 3. Mas se eu tiver 3 para tirar 6, eu vou ficar devendo 3. Então, é só na soma, comutatividade é só na soma e na multiplicação. Olha só. Eu posso escrever 4 mais x igual a x mais 4 igual a 4 mais x. Claro, também poderia ser o inverso, como eu estava falando logo anteriormente, não tem problema. Por quê? Porque eu posso trabalhar com a comutatividade na soma. Para que eu estou mostrando isso? Para provar a vocês, aqui eu já entro numa equação. Traz para mim. É assim que a gente verifica se aquela equação é verdadeira ou não. Eu operei. Se eu estou somando, eu usei o inverso. Eu vou diminuir. O inverso da soma é diminuição. Mas se eu fiz de um lado, eu tenho que fazer do outro. Aí, ó, 4 menos 4 dá x, 4 menos 4 dá x. Alguém discorda que x é igual a x, professora Marta? Não pode. Pois é, gente. E aqui eu estou trabalhando, no lugar, eu vou tirar meu x. Eu estou com x positivo, então x negativo, que é o inverso da soma, é a diferença. Então, x menos x dá 0, qualquer número menos ele mesmo que eu não saiba que número é esse, vai dar 0. E x menos x, 0. 4 igual a 4, todo mundo vai concordar. Ou não, professora Marta? Sim, professora, vai concordar. Uhum. Então, bora lá. E agora? Agora eu fiz um quadro, né, um mapa sobre a equação. Eita, professora, tem escrito aí, ax mais b igual a 0. Essa é a representação da equação. Preciso decorar isso? Não, gente. Quando vocês usarem bastante o conceito de equação na resolução de problemas e em outros casos, vocês vão se apropriar dessa representação. Então, lá em cima está a igualdade, expressões algébricas. Aí eu trouxe 4x, lá no cantinho, lá em cima no cantinho. E também trouxe x mais 2y mais 6. Veja que a expressão algébrica, ela não tem a igualdade, mas são duas expressões algébricas, ou uma expressão algébrica e uma numérica, que é transformada numa equação algébrica, né? Porque eu posso ter uma equação numérica. As incógnitas, que são os valores que, a princípio, eu não sei quais são, e eu vou descobrir, representado por letras minúsculas. Conjunto solução. Quando eu pego o meu valor do conjunto solução e coloco na equação, aí eu vou chegar a isso aqui, ó, 44 igual a 44. Então, a minha solução está correta, tá? Verifiquei, está certa. A resposta é, 42 igual a 42. Podia ser 44 igual a 44. E aqui, se eu chego numa resposta que é 7 igual a 5, todo mundo sabe que 7 é diferente de 5. Então, a solução que eu tinha encontrado está errada. Então, reveja qual foi o passo que você
não percebeu o erro, tá? Então, expressões algébricas, equilíbrio. O que você fizer de um lado da equação, tem que fazer do outro lado também. Com isso, gente, eu dou um resumo enorme sobre essa questão de equação. Por que eu trouxe resumo? Porque vocês já trabalharam, vocês podem buscar nos vídeos lá do YouTube, de qualquer turma. Vocês podem pesquisar na internet, perguntar ao professor, consultar o livro didático. Mas, basicamente, é isso. Tenho que declarar isso, professora? Não. Você tem que fazer as conexões sobre isso. Então, dá um zoom e vamos perguntar para a turma como resolver uma equação. Ora, a estratégia é deixar a incógnita sozinha. Como eu faço isso? Bem, lembrar que a equação é como uma balança. Para manter o equilíbrio, tudo que você fizer de um lado, tem que fazer do outro lado também. Ou seja, a chave é fazer as mesmas mudanças dos dois lados. Olha aqui. O que é que eu fiz? Traz para mim. Adição e subtração. Eu estou trabalhando os inversos. Ó, eu coloquei... Traz para cá, por favor. Eu coloquei a mesma expressão algébrica. Normalmente, uma equação não é assim. Mas o que é que eu queria que vocês percebessem? O que é que eu tenho que fazer aqui? Tirar o meu 2. Então, mais 2 menos 2. Só que se eu fizer desse lado, eu tenho que fazer do lado de cá. Então, quando eu faço isso, se transformou em zero. Então, x mais zero é x. A mesma coisa. Tá? Tudo bem? Trouxe um exemplo já um pouco diferente usando a multiplicação. Que o inverso da multiplicação é a divisão. Pode dar um zoom para eles acompanharem aqui direitinho. 7x. Do outro lado da balança eu tenho 56. Ora, quando eu tenho um número com uma incógnita, ou seja, com uma letrinha, como é que a professora Marta chama? Sopa de letrinhas. Sopa de letrinhas. Quando eu tenho um número com uma letrinha, sem nenhum sinal entre eles, quer dizer que eu estou multiplicando este número, essa letrinha, por este número. Se eu estou multiplicando, eu vou usar o inverso. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, se eu estou multiplicando por 7, vou dividir por 7. Só que se eu fiz isso de um lado da balança, eu vou ter que fazer a mesma coisa do outro. Então, 7 dividido por 7 dá 1, porque qualquer número dividido por ele mesmo é 1. E 1 vezes x, x. E 56 dividido por 7 dá 8. Então, gente, aí nessa equação, 7x igual a 56, x, o valor de x é 8. E aqui eu trago, pode trazer para mim, os inversos. Então, se eu estou com a soma, meu inverso é a subtração. Se eu estou com a subtração, meu inverso é uma soma. Na multiplicação, se eu estou com a divisão, meu inverso, multiplicação. Se eu estou na multiplicação, meu inverso é divisão. Isso é até, assim, menos para mais é bem lógico, mas para pensar. Quando eu multiplico, o que é que eu faço? Multiplicar 2 por 3, eu boto 2 mais 2 mais 2. E para dividir, eu tenho 6, vou dividir por 3. Vou dividir 2, 2 e 2. Veja que é o inverso. Trazendo para cá. Olha, por que é importante fazer as mesmas mudanças numa equação? Dá um zoom que eles vão perceber com este desenho a importância de fazer as mesmas mudanças. O que é que eu vou fazer nesta balança? Eu quero tirar o 2, que eu quero deixar o x sozinho. Não é isso? Eu vou isolar o x. Ora, se eu só tiro 2, faço isso só do lado que tem x no primeiro membro, o que vai acontecer? Desequilíbrio.
É por isso que o que eu faço de um lado, eu vou ter que fazer do outro lado. Para quê? Para ficar equilibrado e eu conseguir a resposta. Opa! OBMEP. Gente, essa questão e as outras que eu trouxe vão ser feitas na próxima aula, amanhã, tá? E, detalhe, eu vou trazer uma espécie de joguinho, que é um material manipulativo, que vai fazer ficar super simples a equação, tá? Vocês vão resolver a equação brincando. Vê que legal. Vamos brincar? Resolver a equação é brincadeira? Vocês vão ver. Amanhã vocês me dizem, manda mensagem no YouTube, aonde vocês quiserem. Manda mensagem para eu saber se vocês não acharam que realmente é brincar, resolver esse tipo de equação. Pode dar um zoom para eles poderem printar. O módulo abaixo, no caso, no próximo slide, né, já disse que eu copio exatamente como está na prova da OBMEP. Neste caso, foi a questão 15 do nível A de 2019. O módulo abaixo, pendurado no teto, está em equilíbrio, isto é, as barras cinzas estão na posição horizontal. Objetos iguais têm o mesmo peso, aí ele coloca massa, iguais. Quanto pesa o objeto indicado pelo ponto de interrogação? Olha o print aí na imagem. Veja que o ponto de interrogação está onde? No meu quadradinho amarelo. É isso que ele quer saber. Quanto pesa? Professora, ele só deu essas informações e esse 30 gramas. Pois é, pessoal. Mas eu tenho certeza, se você rever essa aula, se você parar, se você usar o semáforo, para, atenção e vamos resolver, eu tenho certeza que você vai fazer. Essa é uma questão de alguns passos, certo? Então, não é uma questão que você vai resolver assim. Você tem que fazer as etapas, né? É a mesma coisa. Ah, eu quero um bolo. Tá. Fazer o bolo. Eu vou pegar todos os ingredientes, misturar e botar no forno. Será que funciona, professora Marta? Olha, tem outras etapas antes. É complicado, né? Você tem que fazer por etapas. A mesma coisa é uma equação. Então, bora lá. Ah, próxima questão. Dá um zoom, são 3 questões. Essa é a segunda. Essa questão também do nível A, só que 2018, é a questão 12. Os 10 bombons da balança têm o mesmo peso. Quantos gramas pesa cada um? Cada um de quem, gente? Estou falando dos bombons. Quais operações, um ou mais, devemos usar para resolver essa questão? Tá? Não é uma... Quando eu falo assim, questão do nível A, supostamente eu estou dizendo que você sabendo o que é uma equação, você resolve com certa facilidade. Ah, professora, eu vou resolver, eu vou tentar, mas eu não sei se eu vou ter facilidade. Não tem problema. O mais importante aí é você tentar, você persistir, certo? Vamos lá? E a última, Lúcia e Antônio disputaram várias partidas de um jogo no qual cada um começa com 5 pontos. Olha, você já começa com 5 pontos. Jogo Bonzinho, bom, né, viu? professor? É. Em cada partida, o vencedor ganha 2 pontos e o derrotado perde 1 ponto, não havendo empates. Ao final, Lúcia ficou com 10 pontos e Antônio ganhou exatamente 3 partidas. Quantas partidas eles disputaram ao todo? Gente, essa é uma questão, você tem várias maneiras de resolver, a gente já falou sobre isso, pode trazer para mim. A gente já falou sobre essa questão de ter várias maneiras de resolver a mesma questão. Mas eu trouxe essa particularmente para a gente usar aquele material que eu vou fazer. Professora, o que é que precisa no material? Folha, uma folha. Pode ser de caderno, pode ser uma folha em branco. Eu vou usar as folhas em branco, fica mais fácil para vocês. Eu vou pegar esta folha e eu vou passar um traço no meio dela.
E em cima do traço eu vou botar o sinal de igual. Ou seja, a minha equação vai ficar de um lado da folha, o primeiro membro, e o segundo do outro lado. E eu vou usar papel cortado, quadradinhos e um compridinho, que eu vou mostrar amanhã, tá? Para que isso? Para vocês usarem esse material, manipular e transformar numa coisa mais simples. Mas é muito importante nessa atividade que, além de você estar manipulando, cada etapa da manipulação você esteja escrevendo, porque é muito importante registrar. Bom, a gente está chegando ao fim da aula. Professora Marta, eu queria que você se despedisse e falasse da importância do registro. Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Lembrando que é importante vocês fazerem essas anotações, porque se por acaso você não chegar na resposta correta, você vai retomar as anotações e verificar o que você pode ter errado e fazer essa correção. Por isso que é importante ter o seu passo a passo para você acompanhar e construir seu raciocínio. Forte abraço e até a próxima. Continue estudando. Pois é, turma. Tchau, turma. E amanhã, não esquece que eu vou mostrar aqui como é que a gente vai manipular os ladrilhos algébricos. Obrigada.